Olá, essa é a apresentação do trabalho do Programa de Iniciação Científica de 2021-2022, cujo tema é a análise epidemiológica dos casos confirmados de Covid-19 no Distrito Federal entre março de 2020 e julho de 2022. Meu nome é Marcelo Vitor, sou estudante do 5º ano de Medicina da ESCS. E eu sou a Joana Feste, sou estudante do 3º ano de Medicina da ESCS, e a nossa orientadora é a doutora Fernanda Canuto, também docente da ESCS. Para contextualizar, em março de 2020, a OMS declarou o estado de pandemia por Covid-19, e hoje, mais de 2 anos depois, isso ainda continua sendo um problema de saúde pública tanto no DF quanto no mundo. Considerando esses dados acumulados tanto de casos quanto de óbitos no Centro-Oeste, foi registrada uma incidência de mais de 21.100 casos a cada 100 mil habitantes e uma mortalidade de 386 óbitos a cada 100 mil habitantes entre o período de 26 de fevereiro de 2020 e 18 de junho de 2022. O DF apresentou a maior taxa de incidência da região, com uma taxa de mais de 25 mil casos por 100 mil habitantes e uma mortalidade acumulada de 383 óbitos a cada 100 mil habitantes. Como objetivo geral, nós buscamos descrever os aspectos epidemiológicos gerais da Covid-19 no DF entre os períodos de março de 2020 e julho de 2022, ressaltando principalmente as diferenças entre as regiões administrativas. Como objetivos específicos, foram 3, sendo o primeiro deles descrever os casos e os óbitos da infecção por Covid de acordo com idade, sexo e comorbidade no DF, e descrever essas diferenças entre as regiões administrativas do Distrito Federal em relação ao número de casos. E, por fim, buscamos avaliar o risco de evolução para óbito nos casos confirmados no DF com presença de comorbidades. Em relação ao material e metodologia aplicada, trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, transversal, cujo objetivo é descritivo, analítico e comparativo de dados individuados, secundários obtidos por casos notificados no ESUS. A obtenção de dados se refere ao período de março de 2020 a julho de 2022, e os dados foram coletados no portal Painel Covid-19 no DF, do site do portal Covid-19 do GDF, e posteriormente os dados foram compilados no Microsoft Excel, e as análises estatísticas foram realizadas pelo software de estatística IBM SPSS versão 26. Todos os cálculos tiveram um nível de significância de 5%. Em relação aos resultados, sobre os dados sociodemográficos, no período em questão, houve o registro de 831.794 casos confirmados, destes 56,1% eram do sexo feminino e 43,9% eram do sexo masculino. Em relação à faixa etária, 3,53% eram crianças até 9 anos, 6,01% eram adolescentes de 10 a 19 anos, 51,52% eram adultos jovens de 20 a 44 anos, 24,59% eram adultos de 45 a 59 anos e 14,35% eram idosos, de 60 anos ou mais. Em relação às diferenças das regiões administrativas, a região que apresentou o maior número de casos registrados foi o Plano Piloto, cuja população é a terceira maior do DF, e ela contabilizou 102.351 casos confirmados, que representou 12,30% do total. E o menor registro ocorreu no CIA, cuja região administrativa tem a menor população do Distrito Federal, com registro de 208 casos, que representou 0,03% do total de casos confirmados. Em relação ao número de óbitos, houve um registro de 11.821 óbitos por Covid no DF nesse período, sendo que o maior número de óbitos ocorreu no mês de abril de 2021, com 1.675 óbitos nesse mês, que representou 14,17% do total de óbitos no período em questão, e o menor registro ocorreu em março de 2020, que foi o primeiro mês da pandemia aqui no DF. Foi registrado o primeiro caso no Distrito Federal, e nesse mês acumulou 3 mortes ao todo. Em relação às comorbidades, verificou-se que do total, 50.244 pessoas, que representa 6,04% da amostra, tinham alguma comorbidade, e destes, 14.349 apresentavam mais de uma comorbidade. Em relação a cada uma das comorbidades, as doenças cardiovasculares foram as mais prevalentes, presentes em 26.550 pessoas, isso representando 3,19% do total da amostra, seguido das doenças metabólicas. Em relação às doenças hematológicas, elas foram as menos prevalentes e correspondeu a 598 pessoas do total da amostra, equivalente a 0,07%. Em relação à análise de risco, observou-se que todas as comorbidades estiveram relacionadas com o risco aumentado de morte por Covid-19. A simples presença de uma comorbidade já representava um risco relativo de 87,94 para evoluir a óbito, e as doenças cardiovasculares apresentaram o maior risco relativo em relação a todas as comorbidades, representando 49,58, e sendo a comorbidade mais relacionada a esse desfecho. E queremos agradecer a todos os profissionais que estiveram na luta dessa pandemia de Covid-19, que perdura por mais de 3 anos, por quase 3 anos,
e agradecemos a doutora Fernanda, nossa orientadora, que possibilitou a realização desse projeto.